Bom dia a todos. Meu nome é Adriano Loyola, sou tutor do PET Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e hoje nós temos aqui o prazer de entrevistar o Dr. José Humberto Caetano Marins, que é médico infectologista, que trabalha aqui no nosso Hospital de Clínicas da UFO, né? O José Humberto, ele é graduado pela Faculdade de Medicina da UFO e posteriormente ele realizou a sua residência em infectologia na Universidade de São Paulo, né, na USP. Aqui em Uberlândia, atuando no hospital da UFO, ele trabalha com a infectologia propriamente dita, né? E na Secretaria Municipal de Saúde ele também atende no programa de AIDS, HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatite. Desde já eu gostaria de agradecer a presença do José Humberto aqui com a gente, e ele vai hoje nos auxiliar no esclarecimento de algumas dúvidas, né, a respeito aí das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né. Bom, como todos sabem, o Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas, especialmente dengue e chikungunya, já tem aí nos incomodado bastante, e isso tem sido agravado recentemente pela epidemia de Zika, né? Especialmente pelos efeitos importantes na saúde, têm sido divulgados como a microcefalia e o risco de morte que essas doenças têm provocado, né? Então, aqui como o grupo PET, dentro da sua vocação, né, de fazer a discussão dos principais problemas que nós temos na área da odontologia, mas também na saúde em geral, se propõe então a ser um veículo, um disseminador desse conhecimento, né? Fazendo um trocadilho, um transmissor desse conhecimento, proporcionando não só à comunidade acadêmica, como também à sociedade de forma geral, mais conhecimentos a respeito disso, para que a gente possa então ter não só o diagnóstico adequadamente feito, mas também, especialmente, prevenir que essas doenças possam causar, né, os danos que a gente de alguma forma já conhece, né? Então nós vamos passar então agora a entrevistar o Dr. José Humberto a respeito desses problemas. Quais são os sintomas em comum das três doenças? Bom, as três doenças, dengue, chikungunya e zika, elas têm sinais e sintomas bastante semelhantes. Os principais deles são a febre, a presença de manchas na pele, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, e alguns pontos nos chamam a atenção mais para uma do que para outra doença. Classicamente, a dengue, ela é muito característica a dor atrás dos olhos, né, a dor retroocular, e a intensidade da dor nas articulações no corpo, tanto que ela já foi chamada de forma leiga de febre quebra-ossos, porque tem um aspecto dessa dor muito intensa. Chikungunya, ela tem uma intensidade menor desses sintomas, contudo, ela produz um quadro, em algumas das vezes mais acentuado, de artrites, inflamação mais específica das articulações, com sinais que simulam, até em alguns casos que persistem a longo prazo, a doenças reumáticas. E o Zika, o que chama a atenção para o Zika vírus na clínica, quando isso aparece, é que é mais frequente ter uma alteração da conjuntiva ocular, que simula conjuntivite, não a bacteriana, e as lesões de pele também, elas aparecem com muita frequência e mais cedo do que no dengue e no chikungunya. Então são detalhes, né, de que possam diferenciar as três. Mas na prática clínica, quem atende às vezes não vai conseguir fazer esse diferencial porque são bastante semelhantes. E quais são os sintomas específicos de cada uma dessas três doenças? Então, como eu disse, né, os específicos, que é muito difícil usar esse termo, mas o que chama mais atenção para um e para outra é a alteração clínica no momento que o paciente chega com a doença. Então, repetindo, no caso do dengue, que chama muita atenção aqui, a febre,
é mais intensa, associada com a dor atrás dos olhos e a dor no corpo em geral, chama mais atenção. No caso do chikungunya, chama muita atenção o acometimento das articulações, que simulam quadros de artrites e às vezes quadros reumatológicos a longo prazo, que podem persistir até 1 ano e meio, 2 anos. E no caso do Zika, chama atenção o acometimento ocular, que simula uma conjuntivite, né? Parece uma conjuntivite não bacteriana, e as manchas na pele, as lesões de pele, são mais precoces na apresentação. E como podemos identificar o mosquito? O mosquito, ele, morfologicamente, ele não é difícil de identificar, né? Porque ele é um mosquito pequeno, né? Em torno de meio centímetro, é uma cor escura, né? Bem escura, ele é preto, né? Cor preta, e com listas brancas, tanto no corpo quanto nas patas, né? E, então, ele é um mosquito que tem um comportamento principalmente diurno, né? Com atividade maior, no caso da fêmea, que é quem transmite, porque precisa do sangue para fazer a sua reprodução, né? Então ela ataca, né, a sua fonte de alimento, que é o ser humano, mais na parte da manhã e final da tarde. É um mosquito agressivo, ele procura, não faz barulho, diferente, né, dos outros mosquitos, principalmente o Culex, que é o pernilongo comum, que faz barulho, é maior. E seriam essas as principais características desse mosquito. Na natureza, né, existe um outro Aedes, que não é o que fica na zona urbana e periurbana. Na natureza tem um que é o vetor de transmissão em zonas rurais e florestas, chama-se Aedes albopictus, que também tem morfologicamente praticamente a mesma característica de tamanho, de cor, de listas, pouquíssimos diferenciais na disposição de algumas listas e cor, mas também potencial vetor para todas essas doenças. 2 são pernilongos, mas apresentam diferenças. Sim, na verdade, o pernilongo, né, a espécie desse mosquito, na verdade, se chama Culex, esse pernilongo comum conhecido. A espécie do mosquito da dengue é outra, é a Aedes aegypti. As espécies são diferentes. Eles são parecidos em alguns detalhes em termos de tamanho, mas há diferenças bem marcantes, né, na biologia desses dois vetores, né. No caso do da dengue, ele é menor, em torno de meio centímetro, a cor dele é preta, tem listras, ele não faz barulho e ele tem um comportamento agressivo de buscar, né, o repasse sanguíneo, principalmente durante o dia, partes da manhã e final da tarde. Já o pernilongo comum, né, que é o Culex, ele é maior, ele faz barulho, né, ele é menos agressivo, digamos assim, né, para buscar, né, as fêmeas são menos agressivas, e ele não tem as listas, né, a coloração dele é uma coloração marronzada. Então é possível fazer a distinção, mesmo para a população leiga. Qual o tratamento para cada doença no geral? No caso da dengue, com a manifestação clássica dela, né, que é o que a maioria das pessoas apresenta, a febre, a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos, a dor nos músculos, nas articulações, as lesões de pele, a grande maioria das vezes é uma evolução favorável, né, em torno de 7 a 10 dias o paciente recupera. E o tratamento, nesse caso, é um tratamento sintomático. Então, se atenta para cuidar da febre, da dor, então, analgésicos que não são anti-inflamatórios, para não interferir, né, e piorar o quadro, principalmente gerando sangramentos. E uma alimentação, né, leve, uma hidratação vigorosa, que é o principal tratamento da dengue principalmente, mas de todas as outras também, do chikungunya e do Zika. Então é uma hidratação acima do que a gente normalmente utiliza diariamente, né, que é o que até mais impede que os pacientes se compliquem.
uma porcentagem pequena dos pacientes, lá pelo 5º dia da doença, podem evoluir para quadros graves, né, que é o que se conhece como dengue hemorrágico, ou febre hemorrágica do dengue. E a principal manifestação nesse momento, para esses que pioram, é a baixa de pressão no corpo e a perda de líquidos de dentro dos vasos para outros órgãos. Isso reflete a permeabilidade dos vasos, que está muito comprometida. Isso é uma porcentagem que desenvolve geralmente na segunda ou terceira vez que se infecta pelo vírus. Nesses casos, aí sim podem ter manifestações de gravidade, além da pressão baixa, né, mas manifestações dos órgãos, rim, fígado, com falência, sangramentos, né, confusão mental. Nesse caso, esses pacientes, além de tudo que eu falei, dos sintomáticos, da hidratação, ele tem que ser internado para isso ser feito de uma forma mais bem monitorada, às vezes até em salas de emergência, UTIs, para que ele não descompense mais e aí sim ter um risco de óbito. No caso da febre de chikungunya, que se manifesta muito parecida com a dengue, raramente vai haver apresentações graves. A maioria das vezes vão ser apresentações leves. O que pode acontecer diferente são os quadros articulares que persistirem por mais tempo, acima de 1 mês e meio, 6 meses, até 1 ano e meio a 2. E aí, se isso acontecer, esse paciente tem que sofrer um novo tipo de tratamento voltado aí sim especificamente para as articulações com os usos de anti-inflamatórios mais potentes. Mas na época da fase aguda dessa doença, o tratamento seria o mesmo do da dengue. No Zika, a mesma coisa também. Manifesta-se parecido, evolui muito raramente para casos graves, resolve-se ali também em 7 a 10 dias também, e a gente utiliza sintomáticos de hidratação vigorosa. E quais são as regiões de maior incidência? Aonde existe Aedes, né, focos de Aedes em altas proporções, os quadros de dengue vão surgir. E aí, consequentemente, de chikungunya e zika também há risco para eles. Até 1900, até a década de 70, o Brasil não possuía regiões com presença de focos, porque lá na época do Oswaldo Cruz foi feita uma campanha vigorosa para a eliminação do Aedes por conta da febre amarela. Então conseguiu-se por muitos anos não haver focos aqui no Brasil. Mas através da entrada pelo norte ali da América Central para o norte, aí depois da década de 70, esse mosquito veio colonizando as regiões urbanas e são raros hoje os municípios que não possuem focos de mosquitos, muito raros. E o que vai dizer se haverá mais doença ou não naquela temporada de verão será a presença de uma quantidade, de uma porcentagem alta. Isso chama-se LIRA, ou levantamento do índice rápido, né, do Aedes. É uma metodologia epidemiológica onde se observa, a grosso modo, quantos por cento das nossas residências possui focos. E a gente sabe que quando há um bom controle, isso tem que ficar a menos de 1% das casas com foco, isso significa que há um bom controle. Se ficar entre 1 e 4%, é um sinal amarelo, um sinal de alerta, quer dizer que há focos em uma quantidade importante e que tem que ser feitas ações para que não venham a ter mais casos. Se passa de 4, é uma situação mais descontrolada, e aí se espera com certeza que, vindo as chuvas, haverá muitos casos de dengue, chikungunya e zika, e com chance maior de mortalidade nesses casos. Nós observamos que quando os agentes nos visitam, eles colocam um pó em algumas regiões da casa. O que seria isso? Aquilo é uma substância, um larvicida, que eles utilizam em alguns locais que eles consideram de alto risco do acúmulo, né, de focos do mosquito. Então, às vezes em bueiros onde nós mesmos nem conseguiríamos alcançar, às vezes, para fazer essa retirada desse foco. Então, eles costumam jogar isso em calhas muito profundas, em bueiros, em alguns vasos de plantas, em alguns locais onde eles consideram que ali pode ser
um local de risco para acúmulo, né, e deposição de ovos. Aquela é uma substância que se chama piriproxifeno, um larvicida específico, né, que não tem um dano ambiental importante, né, de outros animais, e eles utilizam aquilo para esse tipo de controle. E a frequência das visitas que eles fazem em relação a esses lugares que a gente não consegue acessar é o suficiente com esse? É o suficiente juntamente com a educação, né, da população para também vigiar. Lógico que eles não vão conseguir, né, fazer um controle completo de 100%. Né? A gente diz que no caso da dengue e das outras, o que mais tem impacto é a própria população colaborar no controle. Né? O agente zoonose ele é um veículo de disseminação também de informações, de cuidados, de educação daquela população. Mas a população em si, ela já informada, ela tem que sempre ter esse cuidado para manter as residências livres do Aedes. As mídias têm dado foco principalmente no Zika vírus, né? O que a medicina sabe sobre possíveis consequências dessa doença? No caso do Zika vírus, quando ele surgiu, na verdade ele já é muito antigo, na década de 50, em alguns países africanos, mas quando ele ressurgiu agora em outros continentes, principalmente o Sudeste Asiático e agora o continente americano, a doença veio inicialmente como uma dengue leve. Não se deu uma importância muito grande porque as manifestações clínicas clássicas e mais comuns são realmente como se fosse um dengue mais amenizado. Contudo, houve algumas associações que chamaram muita atenção. A primeira delas, que já tinha sido vista, era a associação do Zika vírus com uma doença neurológica que se chama Guillain-Barré. É um tipo de inflamação da medula espinhal e que vai gerando uma paralisia dos membros inferiores e ascendendo até os membros superiores. Isso é mais ou menos o que acontece porque é uma doença autoimune. Quer dizer, o nosso próprio organismo, depois da doença, acha que a nossa medula óssea, né, algumas substâncias ali da mielina, são agentes externos, agentes diferentes do nosso organismo que começam a atacar. Isso já tinha sido bem estabelecido e aqui no Brasil, depois que a epidemia se instalou, né, do Zika, isso foi visto também com maior frequência em algumas regiões, Bahia, Rio de Janeiro, houve casos em excesso do Guillain-Barré. E o que foi observado aqui no nosso país foi uma associação do Zika vírus com a microcefalia em crianças, algo que não tinha sido observado anteriormente em outros países, né? Inicialmente no Nordeste, depois isso foi tendo a sua devida atenção e sendo visto em outros estados também. E agora está bem comprovado que o Zika ele é um vírus neurotrópico, quer dizer, ele tem tropismo para o sistema nervoso central. No caso, uma gestante que tem infecção, esse tropismo ele pode, na formação da criança, né, no útero, acometer o sistema nervoso e gerar quadros graves de acometimento do sistema nervoso central e repercutindo em microcefalia com danos cerebrais importantes. Não se sabe qual a porcentagem ao certo dessas gestantes que vão desenvolver, que adoecem, que vão desenvolver um quadro desse, né? Isso aí está ainda em estudo, ainda em pesquisa, mas alguns dados sugerem que isso fica ali por volta dos 10%, né? Mas são dados ainda que têm que ser confirmados, mas que quando ocorrem realmente geram um impacto muito grande, tanto na evolução dessa gestação, depois que a criança nasce também com as sequelas que ela vai ter no seu futuro. Existem casos de Zika ou de microcefalia associada, né, a Zika aqui em Uberlândia? Aqui em Minas já foram detectados casos, Uberlândia já tem casos já que foram associados, né, à infecção, não são poucos, mas já houve casos, sim. E o que reflete, na verdade, que, como a gente já tinha falado, né, como focos de mosquitos estão espalhados em todas as cidades, né,
gestantes também são potenciais grupos também que vão ser infectados. E Minas não é o estado que isso acontece mais no Brasil, né? Existem algumas regiões que há maior incidência do Zika vírus, como a região Nordeste, por exemplo, né? Mas a gente tem que ter sempre atenção e vigiar isso também, porque isso não está distante de nós, né? É uma possibilidade. A gente vê casos de Zika vírus aqui em pessoas que não são gestantes, já até foram confirmados casos também laboratorialmente, mas de forma clínica já também vários. Então há risco para essa população. Quais são os impactos desses pacientes contaminados com Zika no atendimento odontológico? Eu penso que, tanto no caso do Zika como dengue e chikungunya, o atendimento, a assistência odontológica, talvez receba o impacto de que as alterações laboratoriais que essas doenças causam, principalmente a dengue, menos comumente Zika e chikungunya, mas principalmente a dengue, podem refletir em alterações de plaquetas e de coagulação. No caso de uma assistência odontológica, de um atendimento odontológico, isso daí pode ter uma repercussão, dependendo do procedimento que for feito, né, pelo risco maior de sangramentos nesses procedimentos. As manifestações orais dessas três doenças, quando acontece, que não são tão frequentes, mas quando acontece, são principalmente as gengivomorragias, né, traumáticas pelo uso, né, das escovas, ou mesmo espontâneas nos casos mais graves, né, no caso de um dengue, uma febre hemorrágica do dengue, por exemplo. Então, eu vejo que isso seria o maior impacto no atendimento, né? Às vezes o paciente não sabe ainda que tem dengue, tá? Às vezes até no início da manifestação de sintomas, mas tem alguma repercussão laboratorial, vai fazer uma consulta odontológica, de repente naquele procedimento há uma inesperada manifestação hemorrágica que não é frequente, né? Talvez seria algo para essa pensar de impacto. Como é que a gente chegou ao Brasil? A história diz que provavelmente no nosso período colonial, né, trazido, né, no caso da África, com essa imigração, né, nessa época do período colonial. Agora, os relatos de Aedes datam do século XVII, né, onde ele já existia em várias regiões da África, né, Egito, né, e outros países também. Mas ele não é um vetor atual, é um vetor bem antigo, já deu entrada então, no nosso continente aqui há bastante tempo, que se sabe no período colonial do Brasil. A possibilidade de transmissão pela saliva, ela existe ou ela já foi descartada? Importante falar que a principal forma de transmissão dessas três doenças é através do mosquito, ele é o vetor. Outras formas de transmissão já foram aventadas, algumas confirmadas, outras não. Então, existe a possibilidade de transmissão materno-infantil, se, por exemplo, uma gestante se contaminar muito próximo da época do parto, por exemplo. A criança também, nesse caso, como há contato de sangue, se tiver vírus nesse sangue, isso pode acontecer. A transmissão através de relações sexuais, né, foi bem estabelecida, agora já está definida, porque sabe-se no caso do Zika, não da dengue chikungunya, que não existe essa forma de transmissão. No caso da dengue é basicamente o vetor, mas no caso do Zika vírus, foi visto que ele persiste um tempo prolongado, até 6 meses, nas secreções genitais. E por conta disso, já houve casos em que pessoas que não tiverem áreas, né, no mundo onde há o Zika, se contaminaram porque tiveram relações com parceiros que foram para essas áreas e se infectaram. Depois voltaram para os seus países, tiveram contatos, relações sexuais e transmitiram para parceiros ou parceiras que nunca saíram daquele país.
né, e tanto que hoje há recomendação de prevenção, né, uso de preservativos para evitar esse tipo de contato, esse tipo de infecção, principalmente em gestantes, até 6 meses depois que há algum caso confirmado naquela relação lá, no seu parceiro. Então, nesse caso de fluidos genitais, ficou bem definido. Em relação à saliva, o que foi visto é que o vírus já foi detectado, até aqui no Brasil mesmo, estudos na Fiocruz do Rio de Janeiro detectaram o vírus na saliva, só que não conseguiram provar que ele seja transmissível. Então não há recomendação de evitar se beijar, evitar contato com saliva. Apesar do vírus ter sido identificado lá, não é uma forma eficiente de transmissão. Então não houve essa confirmação em relação à saliva, né? Então isso também, por enquanto, está bem estabelecido. Além da dengue hemorrágica, da microcefalia, existem outras consequências da doença que é grave? No caso do dengue, a consequência mais grave seria a febre hemorrágica do dengue e suas complicações. No caso, o paciente permanece por um período com um acometimento orgânico bastante importante, né, com riscos de insuficiência, falência dos órgãos, e sangramentos, com um risco alto um risco considerável de mortalidade nesse período. Em relação ao chikungunya, o risco maior é o paciente apresentar a forma da doença cronicamente, né? Ele pode persistir com um quadro reumatológico importante das articulações e que isso o torna, grande parte das vezes, incapaz para as suas atividades habituais, trabalho, né, lazer, afazeres domésticos, porque a pessoa fica realmente com uma restrição e uma incapacidade importante. No caso do Zika, né, como a gente já conversou, talvez a repercussão mais importante, mais grave, seja a microcefalia e suas consequências. E no caso do Guillain-Barré, que é essa manifestação neurológica, se ela não é bem conduzida e prontamente identificada e manejada dentro de um serviço de saúde terciário, né, às vezes necessitando até de um UTI, o paciente pode ter também um risco de complicações e óbitos importantes, né, infecções e óbitos, mas também de sequelas, né. Tem que ser também visto como que ele pode evoluir e as sequelas neurológicas podem ocorrer advindas dessa complicação do Guillain-Barré. Um bebê com microcefalia, ele apresenta uma expectativa de vida baixa. Existe alguma forma, alguma maneira de inverter esse quadro, de melhorar essa expectativa de vida, aumentar? Assim que foi vista essa associação de Zika com microcefalia, o Ministério da Saúde prontamente criou protocolos e também montou serviços especializados no atendimento dessas crianças com repercussões neurológicas pós-infecção pelo Zika. O que tem sido visto é que quanto mais precocemente essas crianças são atendidas e fazendo um processo de reabilitação, principalmente no foco do sistema nervoso central, onde há estimulações, há programas de estimulações específicas do sistema nervoso central, a consequência futura diminui. Então, assim, graus de sequela neurológico de pacientes que ficam com quadros sequelares cognitivos a longo prazo, eles são menos frequentes ou menos restritivos, com menos gravidade, se essas crianças são introduzidas nesses programas o mais precocemente possível para que esses cuidados sejam feitos. Se a criança tem um atraso nesse início desse manejo, aí sim a sequela pode ser muito grande. Então hoje no Brasil existem centros especializados de referência, onde
as gestantes que já foram identificadas, né, na época da gestação, com riscos de terem a sequela, vão ser, depois que nascem as crianças, a mãe e o filho serão encaminhados para esses centros, e é a forma de como amenizar. Não existe um tratamento durante a gestação, até o momento foi identificado para evitar, né? E lembrando que a microcefalia, a causa mais importante da microcefalia no Brasil não é o Zika vírus, não é. Igual eu falei, isso está gerando em torno de 10%, mas existem outros agentes que são muito mais frequentes, que geram muito mais microcefalia, como toxoplasma, citomegalovírus, rubéola. Então esses são os principais agentes de microcefalia hoje ainda no Brasil. O Zika vírus veio agora com a epidemia e está se incorporando no rol desses causadores aí de microcefalia. Mas vendo a microcefalia em si, o que é importante é que ela seja identificada durante a gravidez, quando já seja feita uma programação antes da criança nascer, ou seja, nasceu, ela já vai ser incluída em um programa desse, para que o seu estímulo precoce do sistema nervoso central faça com que as áreas que não foram acometidas no cérebro, e que são bastante plásticas, né, possam substituir as áreas lesadas e ela ficar com cada vez menos repercussão. E o que uma mãe pode esperar de uma criança que foi acometida? Que esteja com microcefalia, né? Bom, na verdade, o que acontece é que há vários graus de sequelas, né? E essas sequelas vão ser vistas ao longo da primeira década, segunda década de vida. Então, há sequelas motoras, há sequelas cognitivas, né? E isso ocorre em vários graus. Com um bom acompanhamento neuropediátrico, e fisioterapêutico, é possível se prever qual vai ser a repercussão disso na vida daquela criança, né? Isso já há hoje ferramentas, né, e marcadores neurológicos que você consegue definir se aquela criança vai ficar com mais sequela motora, menos sequela cognitiva ou vice-versa, né? E o que é que ela vai precisar, né, para que ela se mantenha, né, ativa, né, dentro das possibilidades, né? Há pacientes que, apesar de microcefalia, tem pouca alteração ao longo da vida, né, e outras, né, até houve casos na mídia que mostraram que pessoas com microcefalia, né, que nasceram com microcefalia, que são, cursam terceiro grau, são formados já. Então, assim, isso é muito individual. Então, para cada criança, isso vai ter uma repercussão diferente. Como eu disse, vai depender muito desse início do manejo. Se ela for bem manejada, a repercussão vai ser cada vez menor. Qual o impacto que a completa extinção do mosquito transmissor poderia gerar ao ecossistema? Em termos biológicos, ao ecossistema em si, eu não tenho muita condição de dizer. Creio que não seria um efeito, né, um impacto importante. Agora, em termos de saúde pública, esse é o melhor impacto possível, né? Não existir a Aedes seria algo, em termos de resolução e extinção dessas doenças, né, do aparecimento delas, fundamental. Seria o cenário perfeito que a gente gostaria de ter. Aproveitando, já foram aventadas possibilidades de outros mosquitos serem transmissores, do vírus da dengue, do zika, do chikungunya. O pernilongo comum já foi, inclusive, um dos suspeitos de também transmitir. Eles conseguiram ver que o vírus ele até consegue infectar o mosquito, mas o mosquito não consegue transmitir para outra pessoa. Então, o pernilongo comum, imagina, se ele transmitisse, ele está numa situação muito perigosa, muito ruim também. Mas a completa extinção do mosquito, para nós, né, que somos profissionais de saúde, ia ter um impacto excelente. No ecossistema em si, eu creio que não seria algo que repercutiria de forma importante, mas eu confesso que não tem um conteúdo bom para testar isso. Como você trabalha no sistema público de saúde,
como as políticas públicas agem sobre o fato da presença dessas doenças na população? O que eu percebo é que há um interesse muito grande em se divulgar essas informações, né, por parte dos órgãos públicos, né, daqueles responsáveis pela vigilância em saúde dessas doenças. Existem protocolos muito bem elaborados para manejo delas, né, e áreas, setores do Ministério da Saúde que se voltam especificamente também para elas. Há capacitações, né, programas de capacitações dos profissionais para atender essas doenças também muito bem organizados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais também, né, que trabalham em conjunto para fortalecer essa rede de assistência. Mas o que eu acho que seria o mais importante e que a gente consegue perceber mais nas épocas, né, de verão, né, nas épocas chuvosas, são as divulgações de informações para a população, para estimular a população a tanto ter os cuidados de prevenção e evitar, né, que os seus domicílios tenham focos, mas também a divulgação das informações em relação à presença dos sinais das doenças. No caso da dengue, é extremamente importante, né, que qualquer pessoa que tenha, né, a febre, com dor no corpo, nos olhos e tudo, que ela procure um atendimento médico. Para as outras doenças também isso é importante. E é mais importante ainda avisar a população quando há os sinais de que ela esteja complicando daquela doença, que a gente chama de sinais de alerta, que são aqueles casos, por exemplo, onde há sangramentos, onde há repercussões da baixa de pressão, confusão mental, dores abdominais, né? Sinais estes que ela tem que, aí sim, imediatamente, porque ela pode estar evoluindo para um caso mais grave. Bom, eu vejo que, por um lado, existe a parte da assistência, né, e da gestão que melhora essa assistência, né, colocando os locais de atendimento em condições adequadas para que esses pacientes sejam acolhidos e atendidos, né, as salas de hidratação, os setores específicos, fornecendo as medicações para isso, né, a capacitação desses profissionais para essa demanda de assistência. E do outro lado, eu vejo que as políticas públicas elas são importantes para informar a população dos sinais e sintomas das doenças que devem, quando acontecerem, de procurar assistência médica para avaliar se é um caso que confere com o diagnóstico de suspeita de dengue, chikungunya ou de zika, né? E principalmente também alertar a população para os sinais de agravamento da doença, né? Que quando ocorrerem também procurar imediatamente os postos de atendimento. São os chamados sinais de alerta, né? Que refletem a queda de pressão, como por exemplo desmaios, tonturas, confusão, dores abdominais, sangramentos, né? Ou qualquer sinal de agravamento que também deva levar aquele indivíduo o mais rápido possível para um atendimento médico. Então, eu quero agradecer em nome do PET Odontologia e da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia pela sua presença e disponibilidade em nos ajudar a sanar essas dúvidas que são mais comuns e nos ajudar também na disseminação dessas informações que são tão importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição.